Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali havia de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido. E se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo. Claro TV+. Quando você tem, todo mundo se dá bem. Quem é fã de esportes, novelas, realities, filmes e séries se dá bem. Claro TV+, já vem com Globoplay, Netflix, Max, Apple TV+, YouTube, mais de 120 canais ao vivo. Tudo isso por apenas R$ 119,90. Seu bolso também se deu bem. Aproveite! Quanto mais claro, mais vantagem você tem. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. E se você quiser organizar a vida, estudar é a melhor saída. E se o preço for um problemão, fazer Senac é a solução. Se quer certeza de qualificação, curso de qualidade é a melhor opção. Pra não ter e se da nova profissão, tem que ser Senac sua formação. Use o cupom VEM25 e ganhe até 40% off em nossos cursos. Acesse senacrs.com.br/off. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Condições arrasadoras só na Lebes. 10 vezes sem juros, sem entrada e com 60 dias para pagar. Cama, mesa e banho, roupas, calçados e toda a moda. Vá até a Lebes mais próxima e aproveite. Lebes, juntos a gente resolve. Olá, eu sou Fernanda Appel, está entrando no ar o programa Consumidor RS, informação, educação e direitos do consumidor. Nós estamos sintonizados no canal 524 da Claro Net TV.
com transmissão simultânea para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul no canal 524. O Consumidor RS está há 26 anos ininterruptamente no ar. Ele é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. E Rio Grande Seguros. O teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. O nosso abraço a todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência. Confira nesta edição. Grupo DR Sul inaugurou a sua 37ª concessionária. É a primeira casa da marca GAC no Rio Grande do Sul. E com a participação de revendedores e representantes de distribuidoras de marcas e produtos e serviços de postos, aconteceu na terça-feira, dia 26, o lançamento da Expo Petro 2025 e do 22º Congresso de Revendedores de Combustíveis da região sul. Nós estivemos com o presidente João Carlos Dall'Acqua, que nos concedeu uma entrevista exclusiva. O Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias, rotina que faz bem. E Rodóio, a escolha é sua, escolha Rodóio. GBUX, a proteção certa para a sua família. E Lojas Lebes, veste você, veste sua casa. Eu, Nanda Appel, visto Rabushi, vista-se de confiança e siga @Rabushi_oficial lá no Instagram. O Consumidor RS veio prestigiar o lançamento GAC aqui em Porto Alegre, uma das maiores montadoras chinesas que trazem veículos modernos, voltados para a sustentabilidade, todos elétricos. E você vai acompanhar de perto tudo com a gente. Ao meu lado, Luciano Silva, diretor executivo comercial, presente no lançamento hoje. Lu, a gente falar de montadora chinesa, esperar esse show de sustentabilidade, de modernidade. Conta um pouquinho o que os consumidores vão encontrar por aqui. Bom, a GAC ela é uma das maiores montadoras da China, é uma montadora muito tradicional na China. Ela hoje fabrica veículos elétricos, híbridos e a combustão. No Brasil nós teremos inicialmente uma linha de 5 modelos, sendo que dos 5, 4 são elétricos e um híbrido. Posteriormente também teremos outros modelos a combustão. Deveremos terminar o ano com 7 modelos de veículos vendidos no país hoje. E esse consumidor, o nosso consumidor vai encontrar aqui modernidade, sofisticação, acabamento, tecnologia, desempenho, muito conforto e, acima de tudo, a GAC é uma montadora que vem para o Brasil para se integrar ao sistema automotivo brasileiro e à sociedade. Então, assim, parece que deve ser repetitivo, mas o fato é que nós trabalharemos muito com foco no cliente. É uma montadora que chega preocupada, por exemplo, em desenvolver tecnologia, já firmou contratos com 3 universidades no Brasil, investiu em 3 universidades para homologação de carros, já fez convênio com o Inmetro, fará um investimento de 7 bilhões de reais no país, numa planta nova, totalmente nova, que será em Goiás. Então é isso, essa será a GAC. E é um carro que vocês vão acompanhar agora nas imagens, eles são imponentes, de uma robustez assim que chega a ser admirável. Conta um pouco desse design. Sim, um design muito moderno, super atual, em linha com as pessoas que gostam de sofisticação, mas também um pouquinho se desafiam um pouco, em termos de design. Não é aquela coisa convencional, são carros que saem do convencional, tanto na arquitetura, no design externo, como na arquitetura interna. Nós temos um interior completamente diferente também dos outros modelos, muito mais arrojado.
aí, então a gente vai acompanhar de perto as imagens dos carros. Sucesso, que seja um novo ciclo repleto de realizações, que os gaúchos consigam aderir realmente a esse estilo maravilhoso que vocês trazem pra gente. Sem dúvida. Obrigado. Rafael Santarém, diretor do grupo. Rafael, que prazer estar aqui nessa inauguração dessa loja lindíssima. Obrigado. Conta um pouquinho o que a gente espera desses veículos, o que o consumidor vai encontrar, em especial nessa loja também. Primeiro, obrigado pela presença, honrosa presença. Nós, do Grupo Erro Sul, estamos inaugurando a primeira concessionária da GAC aqui no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Uma marca que é uma das maiores montadoras da China, produz mais de 2 milhões de carros por ano. Tem algumas joint ventures com montadoras muito tradicionais do nosso conhecimento aqui brasileiro, como por exemplo Toyota e Honda. Ela é responsável pela produção dessas marcas lá na China. E aqui para o Brasil trazendo a própria linha deles fantástica, com carros elétricos, híbridos e combustão pura. Tá? Vocês podem visualizar aqui no nosso lançamento à disposição aí dos gaúchos, então. Me conta uma coisa, eu puxando, claro, para o nosso lado do consumidor. Comprando um carro desse, eu tenho assistência técnica, eu tenho peça, como é que funciona isso? Perfeito, essa instalação da concessionária já é plena. Aqui nós temos um serviço de venda de carros, venda de peças, oficina mecânica, depois nós podemos ir para a parte de oficina e toda a reparação. E evidente, os carros todos com 8 anos de garantia de baterias, enfim, as maiores garantias que o mercado oferece, a GAC também oferece. Essa tecnologia chinesa, ela vem de encontro ao que a gente já tenta fazer há muitos anos aqui no Brasil, que é falar em sustentabilidade também, e não modificando o desempenho do veículo, ele continua um desempenho incrível. Ao contrário, né? A nova tecnologia que vem de encontro com as necessidades da humanidade, né? Então nós temos aí outras soluções de combustível, de recarga, para que a gente tenha um mundo mais equilibrado ecologicamente, né? Parabéns, que seja um sucesso, e a gente vai acompanhar de perto todas as novidades. Obrigado pela presença de vocês. Ao meu lado, o presidente do Sincodiv Fenabrave, presente nessa grande inauguração GAC, nesse espaço incrível. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista. O senhor estava me contando que foi indescritível o que eles fizeram. Impressionante, eu nunca imaginei que fosse ter uma concessionária aqui. Eu vi esses prédios serem construídos, até porque tinha loja quase que aqui atrás, na Ceará. Tá? E a minha ideia é que aqui seria outro tipo de negócio. Eles conseguiram transformar num ambiente acolhedor e deixaram com cara de concessionária. É importante ter esse movimento imobiliário até em Porto Alegre, porque hoje as concessionárias estão precisando de áreas, de espaços que tenham esta característica, até porque está vindo marcas novas, estão chegando marcas novas para a nossa cidade, para o nosso estado. Presidente, diga-se de passagem, que carros incríveis. Falar em montadora chinesa, a gente sabe que vem muita tecnologia voltada também para essa questão da sustentabilidade, sem tirar o desempenho do veículo e, claro, agregar, aumentar o nosso PIB, enfim, fazer a economia girar. Acho que esse é o mote inicial. Eu acho que é importante tu ter uma concorrência maior. Os chineses, eles efetivamente se especializaram na eletrificação dos automóveis, têm uma tecnologia moderna. A indústria deles cresceu muito rápido e com uma grande escala. Com isso, eles conseguem ser competitivos e, obviamente, estão entrando, já entraram no mercado brasileiro. Daí agora tem mais marcas para chegar, dado ao sucesso dos primeiros que chegaram aqui e fizeram esse movimento do carro eletrificado, do carro eco e com a tecnologia embarcada que eles recebem. E os nossos números, como é que estão? Estão otimistas por esse, digamos assim, metade final do ano, já pensando em 2026?
Os números continuam bons, desde que nós tivemos o episódio da enchente no ano passado. O Rio Grande do Sul vem crescendo mais do que o Brasil. Não conseguimos fazer isso em abril, foi o único mês que o Rio Grande do Sul cresceu um pouco menos do que o Brasil, mas o mercado vem crescendo, mesmo com uma taxa de juros alta, tá? O mercado vem respondendo, dadas inclusive essas novidades, as ofertas que estão tendo no mercado, por isso ele continua crescendo. E agora, pegar esse período para comparativo é muito ruim, porque em maio nós praticamente não tivemos vendas o ano passado. Então, o crescimento do Rio Grande do Sul em relação a maio do ano passado é quase 300%, mas é um crescimento irreal, porque nós tivemos o ano passado parado. Presidente, sucesso, e aproveita para fazer aquele network e trazer aí para a gente também todas essas novidades, a gente vai ficar de olho. Como é que é? Tudo dentro da normalidade, né? Com certeza. Faz parte do nosso negócio. E foi dada a largada para a Expopetro 2025. E o presidente João Carlos Dall'Acqua nos concedeu entrevista exclusiva sobre o assunto. Confira. Consumidor RS, hoje aqui no Sulpetro, no centro da capital, viemos conversar com o presidente João Carlos Dall'Acqua, saber as novidades da Expopetro. Presidente, Expopetro teve uma modificação ao longo dos anos. Conta um pouco para a gente o que esperar esse ano e como é que foi, digamos assim, essa caminhada desse evento que é histórico e fenomenal. Então, a Expopetro é o maior evento do Rio Grande do Sul do setor de combustíveis, né? A gente, efetivamente, esse será o terceiro evento que a gente está fazendo em Porto Alegre, aqui no Barra Shopping, 25 e 26 de setembro, onde a gente resolveu mudar a maneira como a gente fazia o evento. Ou seja, ele passou de um evento mais festivo para um evento mais focado. Então, nós temos um evento extremamente focado em business, relações, network, tudo isso. 2 dias de muito trabalho, de muitas conexões, de muitas oportunidades, tanto para o revendedor, para o distribuidor, para o prestador de serviço, né, para todo o setor ligado a esse nosso segmento. Então, nós temos palestras técnicas sensacionais, palestras motivacionais, ou seja, tudo que a gente pode, talvez, aplicar no seu negócio e também, né, sinalizar tendências. Afinal de contas, o mundo está em transformação constante, o nosso setor é parte desse mundo. Para que lado a gente vai? Quais são as tecnologias que vêm? Quais são as energias que nós vamos ter disponíveis ou não? Tudo isso é uma preparação e nada melhor do que isso. E também a gente fez em Porto Alegre, que facilita muito a questão econômica, né? Então, Porto Alegre tem mais opções, digamos assim, de hospedagem, o expositor, para ele participar, é bem mais econômico. Verdade. Então, são 2 dias alta concentração e depois, obviamente, como esse nosso evento é um evento regional, a gente faz no Rio Grande do Sul, mas ele é da FECombustíveis também, então vem presidente de todo o Brasil. Então, quando as pessoas concluem a participação no evento, eles ficam à vontade aqui para fazer o turismo, depois quem quiser, né? Aí sobe serra, pega frio, faz tudo mais. Mas o evento nosso ele é muito focado em produtividade. Até porque, assim como a gente também evoluiu com o passar dos anos, a Expopetro também teve esse crescimento e, claro, acompanhando aí as novas tendências de inteligência artificial, de modernidades do setor, tem mais a ver trabalhar mesmo do que... Não que a gente não gostasse de estar em Gramado tomando um bom vinho, presidente, mas eu digo de trabalhar mesmo, de fazer esse network, de mudar um pouco essa visão. É necessário, né? É necessário. Não tem, a gente passa por transformações constantes e quem não se adapta vai ficando pelo caminho. Então, adoramos turismo, adoramos tudo isso, não tem problema nenhum, mas naquele momento lá a gente quer um foco. E às vezes o pessoal do interior, ele vem com a família, e a família pode ficar, inclusive, passeando no shopping ou na cidade, alguma coisa, mas fica próximo. E aí não dispersa
o nosso objetivo, que é poder ter espaço de muita conversa, de muita troca de relacionamento. Nós temos vários cenários, várias ameaças chegando e várias oportunidades também que advêm disso. Então, se a gente às vezes ficar só no nosso trabalho, e eu digo que o revendedor ele tem que trabalhar, ele tem que estar atento, mas ele tem que buscar inspiração, informação de outras maneiras também. Então, se a gente aproveitar esse momento para fazer negócios, para buscar informação, para te sinalizar, para te mudar o teu rumo ou para te fortalecer cada vez mais o teu negócio, não tem como a gente não estar presente. Então, o que a gente faz aqui não é nenhum convite, é uma convocação. Quem é do setor, quem está envolvido com o setor, tem a obrigação de participar da Expopetro. Presidente, outra questão importante, a gente sabe que o setor, ele é um setor pujante, é um setor que está sempre modificando legislação, entre outras questões delicadas. Como é que, tem como já dar algum spoiler do que vai ter em relação a isso? Como é que estão se comportando os fornecedores, enfim? Então, o nosso setor ele é responsável por mais de 20% da arrecadação do ICMS do Estado. Então, ele é extremamente importante ao Estado, inclusive, né? E a gente precisa que esse setor se fortaleça para entender a sua importância. Também é um setor que tem mais visibilidade perante o consumidor e perante órgãos. Eu duvido que tenha um setor mais regrado, regulamentado que o nosso. O número de legislações envolvidas é enorme e a gente só tem que saber acompanhar. E aí o Supetro também é uma parte muito importante, né? A entidade sindical, para fazer essa conexão entre entidades, o próprio setor, o revendedor, as distribuidoras, tudo mais, para que a gente tenha uma visibilidade organizada. Então, nós não podemos simplesmente desconhecer os assuntos que acontecem. Muitas coisas se decidem a nível político em Brasília, no Estado e tudo mais, mas o revendedor tem que fazer a sua parte, de entender isso aí tudo, né? Presidente, importante o senhor tocar nesse assunto. Para o nosso telespectador entender um pouquinho o trabalho do Sulpetro, que âmbito que vai? A questão Brasília, o que chega para o Sulpetro, como funciona? Quem está em casa entender de uma maneira bem clara. Porque tem determinadas coisas que fogem um pouco da nossa alçada, correto? Claro, claro. O consumidor, quando ele enxerga um posto de gasolina, ele acha que o posto de gasolina ele é o responsável por todo um setor. O posto de gasolina é só o elo final, é aquele que entrega o produto com algum valor, e esse valor precisa remunerar o seu negócio. O que é o Sulpetro? O Sulpetro é um sindicato, né, pela sua própria estatuto, que tem obrigações legais, discussões várias legais, mas muito mais do que isso. Ela é uma entidade que tem 65 anos e que ela faz a interlocução entre os problemas da revenda, escutar as dores da revenda. Nós pertencemos a um guarda-chuva que a gente é da FECombustíveis, nós somos filiados à FECombustíveis, né, que é uma entidade nacional, ligados à CNC, Confederação Nacional do Comércio. E também nós somos associados da FEComércio aqui no Rio Grande do Sul, parceiros da Federação e tudo mais. O que isso nos traz? Nos traz uma possibilidade da gente discutir com os órgãos os reais problemas que nós temos. Quando nós temos um problema, não é o posto de gasolina em si que vai resolver. Nós temos atrás de nós temos distribuidoras, nós temos usinas, nós temos o setor financeiro, que é muito importante, nós temos a questão de todas as entidades, a questão ambiental, questão legal, órgãos, Ministério Público, ANP, Inmetro, Procon, bombeiros. É uma gama enorme de entidades que se focam no combustível. Nós temos fornecedores tipo o Petrobras, que fornece para uma distribuidora, a distribuidora fornece para o posto. Mas nós temos muitas usinas de biocombustíveis. Nós dependemos da mistura do álcool, né, do anidro, que vai na gasolina, e do biodiesel, que vai no diesel. Isso aí gera muita insegurança. Mas a relação é final, ou seja, muitas vezes o posto é responsabilizado por ações que possam estar advindas de elos anteriores. Isso é uma discussão muito séria. A gente tem um cronograma aqui de esclarecimentos, onde a gente entende que os biocombustíveis, o Brasil é pródigo e vai investir muito nisso aí, né? Mas nós temos que ter responsabilidade sobre as ações, ou seja, quando um posto é penalizado por alguma questão, nem necessariamente é ele que tem a gerência sobre isso, porque é muito anterior às fases. Só que o consumidor não enxerga isso. O consumidor não tem uma relação com a distribuição, o consumidor não tem uma relação com uma usina, é com o posto. Então, o dono do posto, o revendedor,
Está passando por um processo de transformação muito grande, obviamente, uma concentração, como vários outros setores. O nosso também está caminhando, né, muito fortemente nisso, porque as margens estão reduzindo, há uma necessidade de agregar outras margens ao seu negócio. E isso, inclusive, a Expo Petro, ela traz essa possibilidade. Nós discutimos outras fontes de renda. A conveniência, sim, a conveniência já está solidificada, mas inclusive a conveniência está sofrendo um processo. Se modernizar também. Se modernizar, porque ela também está sofrendo uma interferência dos deliveries. Verdade. Né? As dificuldades das entregas 24 horas, legislações às vezes muito fortes contra a conveniência em si. Então é uma gama enorme de assuntos que a gente, como entidade Sulpetro, a gente capta as necessidades, discutimos isso a nível de Sulpetro, federação, e nós temos que levar muitos projetos de lei. E às vezes muitos projetos de leis em Brasília são nocivos ao setor e a gente tem que tentar entender e discutir isso, né? E mostrar ao governo os reais interesses que estão por trás. Isso não se faz sem uma estrutura organizada, né? Sem essa estrutura precisa de representatividade. A representatividade começa no seu nível sindical, sobe à federação e depois vai para a confederação. Então, é assim, organizados, que a gente pode, né, trabalhar em cima de um fortalecimento de uma categoria tão importante como a nossa. Ou seja, é uma relação muito mais macro, presidente, do que a gente pode imaginar. E sabendo que também todo esse conhecimento e todas essas vertentes vão estar na Expo Petro, trazendo conhecimento para as pessoas que realmente levam o resultado para o nosso consumidor final, que é o que a gente espera, pessoas preparadas, dispostas a trazer informação e conhecimento também para a gente. Necessário, extremamente necessário. A única coisa que o revendedor, o empresário, não pode, né, é estar omisso dos seus compromissos. Então, eu não sabia. Não existe eu não sabia. Tu tem a obrigação de saber tudo do seu setor e tomar as tuas decisões com base no maior número de informações que tu tem. Então, é uma oportunidade, e obviamente que hoje tem várias outras maneiras de tu receber informações, mas essa oportunidade do contato presencial, de tu estar junto com alguém, às vezes pequenos insights podem te ajudar num problema que tu tem lá. Né? Uma pequena palestra, alguém te dá uma dica, se tu sair com aquilo, pô, vou aplicar isso no meu negócio. Já valeu tudo. Né? A própria distribuição, nós vamos ter todas as principais distribuidoras vão estar lá, elas estão lá para para contactar os seus clientes. Então, como o posto compra de uma distribuidora, né, às vezes ele pode ter um contrato, às vezes pode não ter, então tem oportunidade, inclusive, de fazer negócio de troca de distribuição. Então, fornecedor de sistemas. Hoje tem muitos sistemas disponíveis, né? Então, nós não podemos ficar hoje de uma maneira artesanal, nós temos que cada vez avançar mais. Então, estão lá os fornecedores desse sistema. De produtos diversos, tem vários produtos que nos interessam muito. E conteúdo de informação, que é o principal que a gente tem nesses momentos. Tá aí, claro, você, nosso telespectador, vai acompanhar a Expo Petro, a nossa cobertura do Consumidor RS, como já é de praxe, acho que uns 20 anos, vou chutar, antes de mim era a minha irmã, Renata Appel, que te entrevistava, hoje está nos Estados Unidos, mas enfim, fomos se modificando, estamos aqui em 2025 mais uma vez. Perfeito. Então, convocando 25 e 26 de setembro, Porto Alegre, Barra Shopping Sul. Certamente contaremos com vocês lá. Precisamos buscar cada vez mais conteúdo para nós tomarmos as nossas decisões da maneira mais assertiva possível. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido. Mas o fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos.
Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Gimo, qualidade comprovada. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Claro TV+. Quando você tem, todo mundo se dá bem. Quem é fã de esportes, novelas, realities, filmes e séries se dá bem. Claro TV+, já vem com Globoplay, Netflix, Max, Apple TV+, YouTube, mais de 120 canais ao vivo. Tudo isso por apenas R$ 119,90. É, seu bolso também se deu bem. Aproveite! Quanto mais claro, mais vantagem você tem. Ato ou efeito de mover-se, sair de um espaço, movimentar-se. Na sua rua, no seu carro, na sua vida, nós nos movimentamos em busca de um novo lugar, de um novo movimento, de uma nova realidade. Um espaço para chamar de seu, de nosso, que está presente na cultura, no esporte, na sua vida, está presente no seu movimento. Porque para nós, movimentar-se é uma escolha, é evoluir. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio. De volta ao Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E ainda em pauta, Panorama Imobiliário 2025. Confira tendências, novidades do setor. O Consumidor RS veio prestigiar um evento do Secov aqui no Instituto Caldeira, é o Conexão Imobiliária. Ao meu lado a Beth, que é uma das participantes, gerente de locação. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência do Secov, trazer essas palestras e atualizar vocês nesse ramo. É sempre muito válido, né? Eu acho que o mercado imobiliário ele está numa mudança muito rápida nos últimos anos, então a gente precisa estar conectado, né? E o Secov nos traz essas atualizações e informações importantes, e ainda mais num local como esse, que é o Instituto Caldeira, né, que movimenta toda a inovação aí, inclusive inovação no mercado imobiliário. Importante também atualizar e saber que realmente é um meio que está mudando muito.
está se modernizando e vocês buscam esse conhecimento para levar para o público também. Com certeza, com certeza. Essa atualização ela é necessária, né? Então é muito importante a gente ter o Secov do nosso lado para estar trazendo essas informações e estar nos atualizando, né? De novas tendências, de novas tecnologias e de números e estatísticas, né? E todas essas informações aí e mudanças do mercado. Eu sei que começou há pouco, mas me conta o que te chamou mais atenção até agora das palestras. Agora, nesse exato momento, começou a palestra sobre aluguéis, né? Então, me chama a atenção, assim, a queda da quantidade de imóveis residenciais para locação em Porto Alegre, né? Essa curva, ela tá um pouco invertida. Então, hoje a gente está com uma procura muito alta de cliente e um estoque muito baixo. E isso está fazendo com que os valores de locação, eles acabam tendo um valor muito superior à inflação. Então, acho que isso, assim, para minha área é o que ficou de mais relevante até o momento. Não, e é interessante a gente ver também, Beth, eu falo como consumidora, parece que os aluguéis deu uma encarecida, né? Ou é impressão minha isso? Não, com certeza. Mas isso é devido à falta de imóveis no mercado. Então, a quantidade de clientes procurando o setor de locação, ele cresceu muito nos últimos anos, né? Até em virtude dos juros altos dos financiamentos imobiliários, né? Que é outra coisa que se falou agora aqui no evento. Então, o cliente ele deixa de comprar e ele procura o imóvel para alugar. E com isso, a quantidade de imóvel em estoque acaba caindo e, consequentemente, os valores aumentam. Tá aí grandes impactos, então, que a gente vai acompanhando ao longo dessa manhã. Obrigada Isso pela aí, tua eu participação. Que agradeço. Do Nenê Padoim está presente no evento aqui da Secov. É sempre importante a gente estar se atualizando e saber das mudanças do mercado que movimenta muito o nosso estado e a nossa capital. Qual é a percepção assim de início desse evento? Olha, é muito bom e principalmente pegando a fala inicial do nosso vice-presidente, o Leandro Ilbig, ele falou da questão da conexão, né, entre esses pilares, né, locação, condomínio, compra e venda, no que diz respeito ao mercado imobiliário. E não é à toa que a gente vem realizando essa conexão imobiliária aqui no Hub do Caldeira, porque tem essa sinergia de conversa entre os ecossistemas, né? Então, a programação desenvolvida pelo Secov para esse evento ela foi muito propícia, porque a gente trouxe, primeiro, uma explanação para quem não conhecia aqui o ecossistema, por parte do próprio Caldeira, né? Depois nós tivemos uma explanação onde a gente miuçou, fomos no cerne da questão no que diz respeito ao financiamento imobiliário, onde o agente refletiu muitos números da Caixa, pequenas menções aos bancos privados e ao Banco do Brasil, explicando essas questões de taxa de juros, Selic, poupança. Isso é muito importante que as imobiliárias, os profissionais autônomos do mercado imobiliário entendam, porque muitas vezes é o direcionamento de foco entre imóveis de alto padrão, imóveis agora abrangidos pela faixa 4 até 500 mil, que o governo expandiu, digamos assim, os 350 aos 500 mil. Então esse entendimento é muito importante para atender o cliente e até mesmo para não perder negócio. Muitas vezes a gente tem que apostar em imóveis que estão refletindo em melhores vendas, né? E depois a gente teve a explanação da nossa economista, chefe do Secov, né, no nosso setor de inteligência, onde a gente traz números do nosso panorama imobiliário. A gente sempre edita e é muito requisitado esse estudo, né, e todos os associados acabam tendo o privilégio de ter isso. Esses dados. Esses dados, aí fica o convite, né, para as empresas e profissionais que não estão associados ao Secov, que venham conosco, porque são muito próprios ali. E a economista nos explica justamente essa questão de venda e locação, porque às vezes as taxas não estão sendo tão atrativas para o mercado da compra e venda, dependendo da faixa do valor do imóvel, e o mercado ele se movimenta mais no que diz respeito à locação. Não é à toa que a locação residencial ela teve um incremento no seu valor de 18%. Né? O imóvel comercial, por outro lado, ele está estagnado, né? Não há um aumento, um incremento do valor da locação, mas o residencial foi o que primeiro refletiu essas movimentações. E ela traz também, dentro desse estudo, a própria economia. Então, ela traz
as taxas de emprego no Brasil e no Rio Grande do Sul. Não adentramos especificamente Porto Alegre, porque não tem, mas concluímos que corresponde ao mesmo movimento de crescimento. Isso gera uma estabilidade na economia e movimento. E um ponto aí a gente pode trazer do evento como uma crítica digamos assim, ao posicionamento assim, da economia a nível federal, é de que existe uma certa discriminação no que diz respeito a crédito para Sul e Sudeste, porque Sul e Sudeste geralmente são as regiões que mais consomem, então muitas vezes o dinheiro vem com alguns gatilhos de proteção para que esse valor fique distribuído para outros estados. Então, esse é um ponto que eu destaco aqui como crítica no que diz respeito ao mercado da compra e venda, e também faltando, digamos assim, um interesse maior de algumas instituições financeiras para que facilite o crédito também para o imóvel usado. Há uma identificação de que apenas o imóvel novo movimenta a economia, é óbvio que movimenta, é a nossa maior indústria, mas a gente não pode tirar de cena de que, pelo que a gente entende, em torno de 50% ou até um pouco mais, 60% do que a gente identifica das vendas dos imóveis usados são de pessoas que estão ofertando os seus imóveis, tanto residencial como comercial, para adquirir novos. Ou seja, então, não é uma ciência exata, né, uma interpretação tão rasa, apostar ou criar linhas de créditos diferentes para um e outro. Essas são minhas observações no que diz respeito à crítica, que eu acho que deve ser melhorada aí no que diz respeito ao crédito no Brasil. A gente vai conversar com mais um participante do evento para saber como é que tá as impressões desse evento. Tudo bem, Miguel? Pode falar para o nosso público o que está achando? O evento está super convidativo. Estamos na parte inicial nesse momento, mas os assuntos abordados eles já são bem de boa relevância. Coisas super importantes que hoje a gente entende que já é de um ponto de partida sabido que a economia ela está sofrendo muitas alterações e movimentos em relação ao mercado brasileiro, e isso impacta bastante aqui na região metropolitana de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E a gente consegue ver nitidamente que o carro que mais faz força, né, nesse momento é a taxa de juros do mercado. E ela, por ser um fator que influencia tanto em questões de emprego, tanto de saúde quanto educação e tudo mais, a vivência da pessoa, isso naturalmente puxa um setor muito forte que é o nosso, que é da habitação. Tanto na área de vendas quanto de locações, e até faz alguma pequena relação também na área de condomínios. E a gente consegue perceber que essa migração dos últimos meses, dos últimos semestres de taxas de juros mais acentuadas, ela traz movimentos muito rápidos na construção civil e no mercado de habitação, de levar o consumidor que até então era muito focado em vendas, levar para a locação. Isso traz um sentido muito forte para a locação em termos de demanda de produtos que até então era uma coisa natural e hoje não passa a não ser mais, por falta e também por um crescimento no valor nominal que até então não era tão significativo. Então esse é um ponto que a gente está percebendo muito hoje nos palestrantes aqui presentes. Tá aí o Miguel, que é administrador e também está por dentro desses assuntos, e você também fica por dentro aqui no Consumidor RS. Carol, é sempre um prazer te rever, ainda mais nos eventos da Secovi, e saber que vocês estão trazendo atualizações de números, taxas, enfim, uma série de informações para esse público que está sedento por novidades e por aprender também. Isso aí. E esse ano nós estamos com 8 cidades presentes, então a gente está com a capital,
região metropolitana, interior. E nós esse ano construímos o Conexão, onde ele engloba compra e venda, locação e condomínios. Porque ninguém trabalha sozinho, né? A nossa cadeia ela se completa com esses 3 segmentos, que é o que o Secov representa, que são a parte de locação, compra e venda e condomínios de imóveis usados. E o nosso enfoque este ano é esse. Então, a questão dos financiamentos, que a gente vê que tem demandado bastante na imprensa, o pessoal com financiamento Minha Casa Minha Vida ou com um financiamento de maior valor, como é que está funcionando, tempo, a questão dos próprios processos digitais no encaminhamento do financiamento também foi um tema que a gente trouxe hoje. O mercado de locações, o tempo médio para se locar um imóvel hoje, considerando que a quantidade de imóveis comerciais está um pouco maior, o número de ofertas, né? E não tem tanta demanda, e já os imóveis residenciais têm uma demanda maior, mas o número de oferta menor. Então, a gente também trouxe essa questão para o nosso público, que é um estudo que o nosso Departamento de Inteligência do Secov produz. Inclusive, também trouxemos um pouquinho do estudo que a gente fez, do impacto da enchente para o mercado imobiliário. Que teve um impacto grande. Muito grande. A nossa área de inteligência trabalhou focada nisso também e trouxe hoje um pouco de informação. E não poderíamos deixar de falar na parte de inteligência artificial, né? Que hoje tem ChatGPT, enfim, tem várias tecnologias. Então, quais são elas, quais as melhores, qual se adapta para que tipo de segmento eu trabalho, porque nem toda a empresa imobiliária trabalha nos 3 segmentos. Tem gente que pode trabalhar só com administração de condomínio ou só com locação. Então, esse mercado, nós temos vários perfis de empresas. Então, a gente também trouxe essa questão para ser debatida hoje. E como é o mote do nosso Conexão, a questão das startups também, então a gente trouxe uma questão de aproveitamento de resíduos de coleta, que é uma startup que vai falar primeiro, e a segunda startup vai falar sobre essa questão dos mercados de conveniência nos condomínios, que tem crescido bastante. Muito. E é um conforto, né, para o condômino, desce, pega, acabou alguma coisa, até tá em encontro com amigos, desce ali, acabou uma água, alguma coisa, desce, busca. Deixa a gente mal acostumado. Exatamente. Para quem tem filhos também, um picolézinho, uma coisa, acaba sendo uma distração. Então, o nosso evento esse ano trouxe esse enfoque. Estamos muito felizes, conseguimos lotar a sala, né, que é a FEComércio, como nós somos um sindicato filiado, nós temos o direito de utilizar este espaço para o nosso público, que são as empresas do mercado imobiliário. Carol, é sempre um prazer acompanhar os eventos de vocês. Nós estamos muito felizes de estar presente em mais um evento, mais uma conexão incrível. Isso aí. E que venham muitos e muitos. Muito obrigada, pessoal. E aproveitem aqui um pouquinho da matéria que vai sair sobre o nosso evento. Presidente do Secov, lá da Zona Sul, senhor Sérgio, qual foi a impressão do evento até agora? Satisfatório? Conta um pouco pra gente. A gente do Secov Zona Sul procura estar sempre acompanhando as ações aqui do Secov RS, porque temos, né, vários temas que são comuns e é importante a gente estar junto sempre fazendo essas trocas. E o evento está excelente, com vários temas assim bastante importantes. Essa atualização, esse conhecimento, essa informação, a gente tem que estar sempre próximo para poder compartilhar lá com os representados e também poder fazer isso chegar nas empresas e nos seus colaboradores. E o movimento está grande, as pessoas buscam esse conhecimento. E como é que funciona lá na Zona Sul também? Veio um pessoal de lá, tão presente? A gente tem feito várias atividades lá na região, alguns conseguem estar presentes, outros não, né? Isso depende do momento, da data, enfim, e da própria atividade, mas sempre tem uma troca, né? O que é produzido aqui a gente acaba recebendo lá, o que a gente produz lá também acaba trazendo para cá, e essa conexão é que faz a gente avançar e todos irem melhorando a cada momento e a cada atividade. Presidente, um bom evento, aproveita e tenha uma manhã brilhante, com muito conhecimento. Muito obrigado. E o Consumidor RS dessa semana vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. Lembrando que se você tem dúvidas que envolvem as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS.
link Reclame Aqui. Lá a sua dúvida será respondida e, se for o caso, nós faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este serviço de utilidade pública para você, graças ao apoio dos nossos parceiros e apoiadores. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no Link TV do Consumidor RS e na nossa fanpage no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Aqui tem tranquilidade. Aqui tem mais de 6.800 médicos. Aqui tem rede própria e os melhores hospitais. Aqui tem muito mais para cuidar de você. Seja cliente Unimed. E se você quiser organizar a vida, estudar é a melhor saída. E se o preço for um problemão, fazer Senac é a solução. Se quer certeza de qualificação, curso de qualidade é a melhor opção. Pra não ter e se da nova profissão, tem que ser Senac sua formação. Use o cupom VEM25 e ganhe até 40% off em nossos cursos. Acesse senacrs.com.br/off. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
Gimo, qualidade comprovada. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali havia de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido. E se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo.